Quando você usa as ferramentas corretas de forma estratégica, você consegue aprender qualquer conteúdo, seja qual ele for. E eu vou te mostrar nesse vídeo quais são essas ferramentas. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência de Aprendizado, ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar o seu desempenho. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente faz para conseguir aprender qualquer matéria, seja ela qual for? A primeira coisa que vocês precisam entender é que só assistir uma aula não determina que você aprenda. Isso vocês têm que ter com muita clareza na mente de vocês. Porque que acontece? Muitos estudantes acham que só o fato de eles irem para a escola, irem para a faculdade, significa que eles vão aprender. Isso acaba atrapalhando o seu desempenho. Então, a melhor coisa a se fazer é se preparar em relação ao estudo. O que acontece? Quando você assiste uma aula, uma videoaula ou até uma aula presencial, você está compreendendo o conteúdo. Compreender é diferente de aprender. Compreender, eu posso chegar na aula e o professor falar e eu conseguir entender aquilo que ele falou. Isso significa que eu vou memorizar e que eu vou guardar essas informações? Não significa. É essa a diferença de aprender para compreender. Para aprender, você precisa adquirir e não só entender aquelas informações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de estudar e se preparar para conseguir adquirir aquele conhecimento é começar a estudar pela base. Essa é a primeira ferramenta que vocês têm que ter na vida de vocês. Não adianta procurar hackzinho de estudo para tentar otimizar o seu tempo de estudo para que você consiga aprender muito mais rápido. A melhor forma para você aprender a fazer o básico bem feito é estudando a base primeiro. E o que seria essa base primeiro? Sempre começando pelos livros. Porque é através do livro que você vai aprender como que funciona aquilo, por que aquilo acontece. Porque quando muitas vezes a gente está na aula, o professor ele não consegue dar desde a base ou ele não consegue dar aquele aprofundamento do conteúdo. Então faz com que a gente pegue só alguns resquícios dessas informações. Isso faz com que a gente não consiga entender aquela informação. E por isso que é muito importante uma segunda ferramenta que eu sempre falo para vocês, que é a verbalização. Porque uma pessoa que consegue aprender o conteúdo, ela consegue falar sobre aquilo. Então, se você quer tirar a prova real e se você quer ver se você realmente aprendeu um conteúdo, você precisa falar sobre isso. E por que falar sobre isso? Porque ninguém consegue dar uma aula sobre um conteúdo que não sabe. Então, quando você estuda lá o conteúdo pela base, você estudou a matéria na base, e você quer tirar aquela prova real para ver se você aprendeu o mesmo conteúdo, o que você vai fazer? Você vai começar a dar uma aula sobre isso. E é nesse ponto que você vai conseguir aprender muito mais e você vai identificar as gaps. Por quê? E o que são as gaps eu já vou explicar. Por que você vai conseguir aprender muito mais? Porque quando você fala sobre o assunto, você vai surgir algumas dúvidas novas. Por exemplo, eu estou falando sobre aqui o microfone. O microfone ele serve para você se comunicar, para que o áudio fique mais limpo, para que você consiga entender e compreender suas informações. Beleza. Mas por que o microfone faz isso? Como que ele consegue transportar e melhorar a qualidade do áudio? Tá vendo que tá surgindo informações novas? E quando surgem essas informações, você vai buscar tentar entender elas. E quando você busca entender essas informações, você vai complementando e vai adicionando cada vez mais conhecimento. Isso faz que você tenha um repertório maior de conteúdo. Então, na hora que você, por exemplo, for fazer uma prova, você consegue eliminar muitas questões. Por quê? Porque você já sabe várias respostas para várias perguntas diferentes sobre aquele tema. Então, por isso que a verbalização é tão importante. Então, quando você está lá, se estudou o conteúdo pela base e você começa a falar sobre o assunto, você dá uma aula sobre o assunto, essas informações, essas perguntas que estão surgindo novas para você, vão fazer com que você aumente o teu repertório. E o que são as gaps? A terceira ferramenta que eu quero falar com vocês. Gaps são basicamente lacunas ou buracos entre o estudo. Quando você está explicando, algumas vezes você vai perceber que você não consegue explicar determinado conceito ou não consegue explicar aquela parte do conteúdo. Isso é um alerta para você. Então, o que você vai fazer?
isso significa que você não compreendeu e não aprendeu direito esse conteúdo. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar essas lacunas que você tem e você vai anotar que você precisa reestudar lá na base. Então, significa que aquelas informações não ficaram muito bem consolidadas. Então, você precisa voltar na base para preencher essas lacunas. Quando se faz isso, você consegue estudar pela base, você consegue identificar e aumentar seu repertório, porque você consegue aprender com aquelas perguntas novas que vai surgindo na tua cabeça. Você consegue explicar sobre esse conteúdo. Então, se o professor colocasse uma dissertação sobre o assunto, por exemplo, na faculdade, que é muito comum isso acontecer, o professor acabar colocando uma dissertação, tipo, disserte sobre essa pergunta. Aí você tem que ir lá explicar sobre esse conceito. Como que você vai explicar? Você consegue porque você já aprendeu a dar uma aula sobre isso, então você consegue deixar esse conteúdo mais claro. E sem contar que é a ferramenta que eu falei para vocês também das GAPs, que é onde você vai conseguir identificar os erros que você está tendo nos estudos. A outra ferramenta que você pode utilizar, principalmente quando você for fazer as leituras na base, lá, as leituras no conteúdo básico, que geralmente acontece no livro, é você entender que dificilmente você vai conseguir captar todas as informações na primeira leitura. Muitas vezes quando a gente vai estudar, a gente lê o conteúdo e fica, nossa, não entendi direito, essas informações parecem que não estão bem claras na minha cabeça. E o que que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura que eu chamo de reconhecimento. O que acontece? Quando você faz a primeira leitura, muitas vezes você só pega os aspectos gerais daquele conteúdo, você não consegue entender bem de forma aprofundada. Então é importante que você faça uma leitura para fazer esse reconhecimento do texto e depois volte com uma segunda leitura para daí sim você destroçar essas informações. E tem um conselho que o professor Pierre, ele sempre falava que é o quê? Não para de ler até que você consiga entender. Se essa pessoa escreveu sobre isso, significa que tem como ser aprendido. Então, se você consegue aprender isso. Então, se você leu uma vez, não conseguiu compreender, leu a segunda, não compreendeu, lê a terceira, até que você pegue bem a base. Por que que isso é importante? Porque quando você constrói uma base bem forte, dificilmente você vai ter dificuldade lá no futuro. Isso eu vejo muito com a matemática, por exemplo. Muitos estudantes não tiveram uma boa base de matemática, ou seja, não aprenderam muito bem vezes, dividir, equação de primeiro grau, não tiveram essa base, esse repertório maior. Então, o que acontece? Quando eles precisam aprender cálculos um pouco mais elaborados, que você aprende no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, você não consegue ter aquele aprendizado. Por quê? Porque você não teve uma boa base, você não teve uma base concreta. Então, por isso que é importante que você fique naquele conteúdo ali até que você consiga aprender, até que você consiga entender o que que o autor está querendo dizer, para daí sim você avançar. Então, essa base vai fazer com que você tenha uma maior estabilidade para aprender coisas mais elaboradas. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito aqui, eu sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para melhorar a sua forma de estudar e para aumentar seu desempenho. Eu também te sugiro me seguir no meu Instagram, que está aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas, a gente consegue conversar pelo direct, lá a gente consegue ter uma interação um pouco mais próxima, porque lá vocês conseguem ver um pouco da minha rotina também. Outra coisa que eu quero alertar vocês que vai abrir a lista de espera para a minha mentoria em grupo de estudo. Eu tenho um método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta e aumentarem seu desempenho. Então, essa lista de espera vai abrir, então são vagas limitadas. Se você quer participar, fica de olho lá nos meus stories e também vai ter um link lá na minha bio do Instagram. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!